Bom dia, pessoal. Quis mudar o ambiente, acabei me atrasando aqui. Bom dia a todos. Hoje vamos falar sobre o silêncio. Algo necessário também, né, pessoal? Ainda mais nos dias de hoje, né, que a gente tem tantos ruídos, então silêncio é fundamental. Bom dia! Vamos aguardar o pessoal chegando. Quando que a gente se permite dar ao silêncio, né? Muito difícil a gente parar, né, e silenciar. Então a gente já acorda, né, se enchendo de informações. Bom dia! Né, a gente já acorda, a primeira coisa que a gente faz, o que é? Pegar o celular, né, muitas vezes. Então, justamente o oposto, né? A gente não dá espaço para esvaziar, né? Isso aí a gente tem que aprender com a energia masculina, né? Os homens aí que têm energia masculina predominante sabem muito bem como ficar na caixa do nada, né? Já para as mulheres é tão difícil às vezes, né? Eu sou uma pessoa que eu tô sempre com a mente trabalhando. Às vezes até durante a noite eu acordo, já sinto que eu já acordo cansada, porque eu sinto que a minha mente fica o tempo todo, parece que não desliga. Não sei se mais alguém tem esse sentimento aí. Então, pessoal, a gente precisa, né, do silêncio. Pra quê? Até pra ter voz, sabia? É meio paradoxal, né? Mas sim, a gente precisa calar para ter voz, para ter consciência. Ó, a Cris também não se desliga, né, Cris? Ah, é difícil. Às vezes eu acordo no meio da noite com as ideias. É fogo. E então a gente precisa, né, desses momentos, realmente silenciar para ter uma voz efetiva, né? O silêncio, Dionísio, ele nos traz essa consciência também, né? Que no silêncio é que a gente para também para refletir sobre o que a gente está colocando para dentro, né? Como que a gente está se nutrindo, como eu falei, né? Que às vezes a gente já acorda já, né? Se entupindo de informações que, né? Não são úteis, né? Convenhamos. Mas também o silêncio ele vem, né, numa forma para nos fazer parar mesmo, para refletir o que a gente também coloca para fora, né? Quais são as nossas palavras, os nossos discursos, né? Como que a gente tá impactando, né, nas nossas relações, enfim, a gente tá aí jogando palavras ao vento, né? Ou sim, desperdiçadas, ou falando, né, coisas que não vão contribuir em nada, né? Como eu falei ontem, essa atitude, né, de repente do só rebater, né? Como que tá hoje? Como que você tá hoje, né? Porque, claro, essa nossa imersão, ela vem para nos transformar no nosso agora, né? Não é se, Carol, eu já tive fases aí que eu tava muito bem, ou fases, né, que eu tô muito mal, enfim, é o agora. Como que você tá agora, né? Quais são as palavras aí, o que você tá falando, né? Como que a gente tá se colocando no mundo hoje. Eu digo por mim, porque, né, posso tirar por mim aí, que eu já tive momentos que eu tava, né, com a sabedoria muito, no nível muito maior, né? Hoje tô bem nesse papum, né? Então o silêncio, ele vem nos recolocar, ressignificar e reparar para pensar e se situar, né? Como que a gente tá agindo? Bom, então, né, exige sacrifício, né? A gente sabe que a gente vive num mundo super acelerado, como eu falei, nossas rotinas, a gente não se permite parar. A gente tem que produzir.
Tem que produzir, tem que postar, tem que criar conteúdo, tenho que fazer aí, criar um site, fazer tal coisa, né? Vender, enfim, tenho que produzir, não dá pra parar. A gente não se permite parar, né? Só que Dionísio, ele nos traz, né? Como eu falei, ele tem extremos, né? Então, se a gente não parar por livre e espontânea vontade, né? O que vai acontecer? A gente vai ser parado no momento, né? Vocês concordam? Hoje em dia, a gente vive uma era aí que a gente tem, né? Acho que é a maior quantidade de casos, lá, Laís, maior quantidade de casos, né? De depressões, de burnouts, né? De crises de ansiedade, ataque de pânico, casos de suicídio, né? Enfim, todos esses gritos, né? Esses gritos são do quê? Que é necessário parar, né? É necessário parar. Então, assim, eu partilhei com vocês já, né? Minhas experiências, enfim, né? Até realmente com o caso, né, da depressão. E eu me vivi isso, né? Experienciei mesmo na pele, né? Se eu não parasse, né? Se eu não parar agora por conta própria, eu vou ser parada, eu tenho certeza disso, né? Porque vou começar a sentir aquele vazio, até que, né, eu sou parada. Então, assim, a gente precisa esperar chegar a esse ponto? Não precisa, né? Porque a gente não tá imune, né? Não quer dizer que se eu já sofri com isso, eu nunca mais vou sofrer, não, né? Ninguém tá imune a nada. Então, a gente precisa parar e exige sacrifício, né? Porque como que, Carol, você tem tantas coisas para fazer e você vai parar, né? Eu tô aqui com a minha vida a mil, né? Eu preciso trabalhar, preciso cuidar da casa, cuidar de não sei quem e tal, e você tá me pedindo para parar, né? Peraí, você tá aí, né, criando um vídeo e tal, né? Sua realidade é outra, né? Que a gente já começa a criar as desculpas, né? De que a realidade do outro é sempre favorável e a nossa não, né? Mas não, são questões de prioridade, né? Quais que estão sendo as suas prioridades hoje, né? Tá sendo você ou tá sendo todo o resto, né? Então, eu tive muito claro, né, nessa imersão, de que essa imersão, ela tá vindo para nos atentar da importância da gente parar e olhar pra gente, tá? Não é nada sobre egoísmo, né? Vocês sabem que eu falo e sou, né, contra justamente essa questão do egoísmo, da vaidade, enfim, mas a gente precisa se cuidar, tá? E a gente não tá se cuidando, né? Esses índices aí, essas estatísticas que trazem esses casos, né, de cada vez mais transtornos mentais, né, enfim, só vem confirmar isso, que a gente não tá cuidando da nossa saúde mental, né? A gente cuida do corpo, da estética, enfim, mas, né, a saúde mental a gente não cuida, não é prioridade, né? Porque ninguém vê. A gente vai engolindo, disfarçando, né? Ninguém vê, ninguém tá consciente, é só eu comigo mesma. Então, pra quê, né? É melhor eu cuidar, fazer uma harmonização facial, enfim, que todo mundo vê, né? Então, tá tendo uma inversão aí, né? Dos papéis, acredito eu. Então, pessoal, sim, vai ser sacrificante, né? Parar, silenciar. Vai ser difícil. Eu confesso que pra mim também é difícil parar. Eu sou muito do oposto, como eu falei com vocês, das músicas. Eu sempre fui tô sempre fazendo tudo com música. Mas, assim, aqui a gente tá falando de um silêncio, que é um silêncio interior, né? É um silêncio que não é só, tá, Carol, então tira a música aí, né, e tal. Você consegue se concentrar, se conectar, mesmo, né, com os ruídos aí, porque aí não pode parar o mundo, né? A gente tem que ser realista. Você vai parar toda a sua vida, às vezes você tem, né, você mora numa casa com criança, né, com idosos, enfim, você não tem como parar e controlar, peraí, vou dar um stop em tudo aqui. Não, você vai ter que adaptar a sua realidade, né? Como que a gente consegue, né, encontrar esse silêncio, tá? Eu, por exemplo, né, eu consigo encontrar o silêncio mesmo, né, ouvindo música e tal, né? Mas é algo que realmente é você se desligar, né? Você se realmente focar, tá? Tem que ter disciplina. Se a gente para analisar aí, né, não falando, né, de vários exemplos, né, de pessoas que a gente enxerga que conseguem, né, fazer isso,
chega a ser invejável, né? Algo assim que a gente fica, nossa, né? Uma paz só de olhar, né? A gente consegue ser contagiado, né? Por aquela calma, aquela... É uma temperança, né? Eu gosto muito dessa palavra, uma mansidão, uma calma, uma tranquilidade, né? Também tem muito da confiança, né, gente? É você confiar, deixar fluir. É não querer estar em controle de tudo. É só receber tudo como tá, né? A gente acolher, tá? Então é isso aí que a gente vai trabalhar. Bom, pessoal, deixa eu retomar aqui, né? O que a gente busca fora, né? Muitas vezes a gente quer muitas respostas para nossa vida, né? A gente fica ali sempre naquela busca incessante das respostas. Muitas vezes essas respostas, né? A maioria dessas grandes, né? Desses grandes questionamentos, eles vão ser resolvidos dentro da gente. Então a gente fica procurando fora, como eu dei os exemplos ali, né, de que eu buscava, às vezes, né, suprir a minha carência, né, com coisas de fora, né, com o quê? Com pessoas, né, jogando ali a responsabilidade, né, de algo que tinha que ser curado aqui dentro da Carol, né, então tava aqui dentro a resposta. Então, quando isso foi sanado, foi por quê? Porque eu me dei conta disso, né? Porque eu consegui encontrar dentro de mim, né, o que estava faltando. Então, a gente precisa ter consciência disso, que muitas vezes a gente fica buscando fora, tá? Mas tá aqui. Então, é só parar. Vai ser muito mais fácil, né? Quando a gente se dá conta disso, até fica mais fácil parar, né? A gente se permite. E aí, pessoal, Dionísio, ele traz, né, algo que eu acho muito bonito, né, que a gente vive aí numa época, né, de que tudo é oposto, né, tudo é polarizado. Então, é o certo o errado, é a esquerda a direita, enfim, né, não vamos entrar aqui nesses méritos, mas tudo é polarizado, né, um parece que é o oposto do outro, tem que bater de frente, né, assim que a gente vive hoje. E, né, como eu tinha colocado já numa outra live para vocês, até sobre a questão da educação, né, o conceito, né, do neutro, que vem ali através da transdisciplinaridade, né, que vem algo, né, o neutro ele vem para justamente, né, fazer com que esses opostos eles se tornem complementares e não repelentes, né, não controversos, enfim. Mas que eles se complementem, que eles se unifiquem, que eles, né, que é algo que a gente está precisando, né, gente, desses neutros, né. Então, Dionísio, como eu falei com vocês, que ele é o deus, né, do hibridismo, né, ao mesmo tempo, né, ele era visto aí como uma energia hermafrodita. Por quê? Por causa disso, né, porque ele tem esse poder de conectar até a questão dos mundos, né, como eu falei, sempre situações opostas, né, que no nosso entendimento é o bem e o mal, né, é a luz e as trevas, e aí ele vem para justamente conectar tudo isso, né, que é o neutro. Então a gente precisa disso na nossa vida, né? A gente nunca vai estar, é o silêncio, eu vou viver só o silêncio então. Não, você não vai viver só o silêncio, você precisa também, né, dos ruídos, do barulho, né, do movimento, enfim. Mas é a gente saber equilibrar, tá? O que eu digo, né, é uma libriana, né, fica ali sempre na busca do equilíbrio, né? E aí, pessoal, né, a gente precisa, tá, ter essa consciência, né, de que a gente não vai ficar de um lado ou de outro, tá? Mas sim no meio, né? Esse seria o ideal, né? Mas assim, nós somos seres humanos e a gente vai estar em determinados momentos, a gente tá mais pra cá, mais pra lá, enfim, né? Não tem essa perfeição aí que às vezes a gente busca, né? Então a gente também aceitar nossas limitações. Mas nós podemos sim ser, né, um objeto transformador, né, um caminho de transformação para os outros, né, e aí, claro, cada um na sua missão, né, que é o que eu falo com vocês. Vocês vão descobrir, né, qual que é a mensagem, né, qual que é a transformação que vocês têm que fazer no mundo do vinho, e vocês vão ser, né, esse instrumento, né, de transformação, né, de união, provavelmente, né, você vai ver que tem algo polarizado aí, que tem algo que você precisa, né, intervir, e você vai vir fazendo isso, né, na sua missão.
Então, é como eu falei, o silêncio ele vem para nos dar voz. Então quer dizer que eu vou ser, né, Buda, vou ficar ali só. Não, não é, né? Às vezes através da voz você vai tá conseguindo, né, trazer esse equilíbrio, tá? Então, isso que a gente tem que ter noção, né? Que a gente precisa agir quando é necessário, né? Não adianta ser um rebelde sem causa que fica só falando, né? E não faz nada, né? Ou só piora a situação. Né? A gente tem que pensar, né? O silêncio ele vem para nos dar consciência, né, do que a gente está falando. Então, assim, é usar sabiamente nossas palavras. Tá? Não adianta eu ficar criando conteúdo vazio, como eu já falei com vocês, né? A nossa ideia é criar conteúdo transformador, seja em qualquer conteúdinho que a gente crie. Tá? Que a gente entregue uma pequena transformação, que a pessoa saia dali, né, diferente de quando ela começou a ler, né? Ela se sinta motivada a agir, a partilhar, a comentar. Como que a gente faz isso, né? Entregando uma transformação, ela sentindo que contribuiu, né, para a vida dela de alguma forma, tá? Então, vamos lá, pessoal. O neutro, né, como que ele vem? Eu tô contextualizando aqui no início, tá? A Carol falou que é silêncio, né, mas tá só falando, né? A gente precisa se conscientizar, né, primeiro. Então, preciso dar a base teórica. O silêncio, o neutro, né, ele é composto pela fadiga, pelo silêncio e pela benevolência, né? Tá tudo ligado aí. E a fadiga, né, eu acho que eu, pelo menos, né, acho que quando falta o silêncio e a benevolência, vem a fadiga. Que a gente tá exausto, né, que a gente se depara aí com essas situações que eu falei, né, isso aí é o quê? Quando a gente tá super estressado, né, o que é o estresse? É a fadiga, né, em excesso ali. Então, é um sinal também, né, a fadiga é um sinal, né, que, peraí, né, a gente precisa rever. Então, a gente não precisa deixar chegar a esse ponto, mas é claro que é muito fácil chegar a esse ponto, né, hoje em dia, com essas nossas rotinas tão corridas, né, com tudo a mil, é muito fácil, né, ficar cansado, né, e é o que eu falo aí muitas vezes, né, as pessoas não levam fé, mas o profissional que ele trabalha só no braçal, né, depois ele chega em casa, toma um banho, né, o corpo recupera muito fácil, né, é um cansaço muscular, né, tipo até a própria quando a gente começa a fazer muito exercício físico, academia, tá, o primeiro dia ali né, na própria peregrinação que eu falei que o primeiro desafio é o corpo, tá, vem uma bolha, vem uma dor daqui e dali, a gente começa a entender o nosso corpo e ele rapidinho se adapta, tá, ele se adapta sim, tá, não vem me dizer que não, mas que sim, a gente é muito mais forte do que a gente imagina. Agora, o cansaço psíquico, né, o cansaço mental, esse daí pra mim é um esgotamento, sabe, não é como no corpo que tu consegue se recuperar, é um esgotamento que não dá pra recuperar, realmente é necessário interromper ali, não dá pra chegar, tá, de um dia pro outro e vai, né, por isso que o deserto é tão sofrido, né, por quê? Porque vem esse esgotamento mental, né, você começa a se conhecer ali, né, através das suas sombras e chega num limite que você vê que você não tem domínio daquilo, né, diferente do corpo. Por isso que eu falo, quando a gente trabalha muito com a mente, nosso trabalho ele exige muito da mente, tá, gente? Por isso que eu tô trazendo esse assunto aqui também pra vocês, porque, ai, Carol, não tem nada a ver, né, eu quero criar conteúdo, eu quero ser educadora digital, você fica falando dessas coisas, não tem nada a ver com nada. Gente, a jornada do empreendedor é muito desafiadora, né? E vão ter vários momentos ali do eu comigo mesma, né? Do né? Eu presa ali, eu empresa, mas eu presa mesmo, né? A mim. E que você vai ter que saber lidar com isso, né? E é tudo aqui, vai vir uma fadiga sobrenatural. Que você vai estar o tempo todo pensando no que criar de conteúdo, né, que você vai dormir, você vai lembrar do seu negócio, teve uma ideia, ou ai, por que isso não tá funcionando, aquilo. Gente, é tudo aqui. Não fiquem achando que o problema maior, que o teu desafio de empreender online, de ser criador de conteúdo, tá em criar uma arte no Canva.
Tá na habilidade da escrita. Isso aí a gente resolve em 2 petelecos, né? Dá 2 tempos, 2 toques e tá resolvido. Qualquer um desenvolve essas habilidades, é super prática ali, super fácil. Agora, esse desafio de você conseguir se desligar, de você não ficar um neurótico ali, viciado em trabalho, isso sim é difícil, né? Então, faz todo sentido eu falar sobre isso, tá? Claro que não é falando e você ouvindo só que você vai conseguir resolver, né? Tudo que eu falei aqui, essas sombras já vieram aí na sua cabeça, você já tá consciente. Se você ainda não parou e encarou isso, não vai ser a Carol aqui falando, né? Não vai ser Dionísio aí mandando as mensagens para você que vai resolver, né? A gente tem que tomar a responsabilidade e agir, né? Mas quando a gente entende, percebe, né? Toma consciência, né? O nosso primeiro dia foi sobre consciência. A gente precisa estar atento, né? Consciente que sim, que a nossa mente nos domina, né? Que tá tudo ali. E aí, assim, a gente aprender a lidar com isso, né? A partir do momento que a gente tem consciência de que tá, né, a mente está no controle, a gente respeita e aceita e aprende a lidar. Não fica tentando bater de frente, não fica tentando impor nada, né? E aí a gente vai conseguindo contornar a situação, tá? Bom, vamos lá. Segundo aí, né, Barthes, né, que eu peguei aqui várias referências, né, bibliográficas, antigamente o silêncio, né, o silêncio da época de Dionísio, né, ele é um silêncio aí diferente do que a gente acha, né, da nossa referência de hoje, né. Claro que é importante a gente adaptar as coisas, né, como eu falei, né, às vezes eu faço minhas orações e tal, pego a leitura e eu aplico no como que seria isso hoje, né. Então não adianta eu pegar algo fora do contexto e seguir ao pé da letra, né? A gente precisa entender o que o silêncio significava naquela época, né? Qual que era a proposta realmente disso. Então, tinham 2 tipos de silêncio, né? O silêncio verbal e o silêncio aí que significava a tranquilidade, né? A ausência de movimento e de barulho, tá? Então, hoje, né, segundo aqui o autor, né, hoje a gente só tem o silêncio verbal, né? Quando a gente pensa em silêncio, o que a gente pensa? A ausência de som, não é isso? Silêncio é ausência de som. Só que, né, quando eu falei de silêncio interior, né, da gente se conectar, não precisa ter ausência de som. Eu posso estar aqui com a minha música, né? Pode estar acontecendo aqui, né, vários ruídos, o pessoal falando e tal, e eu posso estar em silêncio. Quando a gente pratica, né, o dom da escuta, que eu acho que é um dom, né? Hoje em dia é um dom, cada vez mais raro, né? A escuta. A escuta também é um exercício de silêncio, né? A gente ouvir o outro. Quando eu falo da enopatia, o que falta na enologia, no profissional do vinho ali, para ele se tornar mais empático? É ouvir o outro, é o se colocar no lugar do outro, né? A gente não exercita isso, a gente só quer falar. A gente quer falar, botar para fora todo o nosso conhecimento, né? E aí é o que acontece, né? A gente já sabe o resultado, né? Quando eu fico aqui só querendo mostrar que eu sei, né? Por quê? Porque tem uma necessidade de falar. Eu preciso ser ouvido, né? E quando a gente cala, né, e ouve, meu Deus, né? Sei lá, acho que realmente a pessoa, ela se sente acolhida. Eu via no enoturismo, eu fazia bastante esse exercício. Não, Laís, não é nada fácil essa calmaria interna, né? É o que eu falei aí. Pra mim também é muito difícil eu parar. Quando eu resolvo, eu me proponho, né, que eu me dou conta que eu preciso parar, aí parece que a mente fica num nervoso, numa pressão, de que parece que aumenta até a velocidade de raciocínio. Eu não sei, assim como pra mim, né, o ir dormir, né, que é a hora que eu sei que eu tenho que desligar, parece que é aí que começa a vir, né? Mas é o que eu falei, exige o sacrifício, não vai ser fácil, né? É muito de disciplina também. Mas claro, o primeiro passo é ter consciência de que a gente tem, né, que é difícil, mas vai exigir sacrifício, né? Vai exigir esforço.
Eu tinha aqui o significado da palavra sacrifício, agora tá mais pra frente, né? Vai exigir muito esforço, disciplina, né? Quando a gente vê essas pessoas, esses monges, essas monjas, né, do budismo praticam o silêncio, às vezes praticam o silêncio, uma meditação, por exemplo, ela não precisa ser só silêncio, às vezes você pronuncia palavras, né? E você tá num silêncio interior, certo? Mas como que isso é atingido? Através de muita disciplina. Pode ter certeza, né, que de início não foi logo imediato, né? Não foi imediato. E aí eu trago também esse ponto da disciplina, que muitas vezes, né, a gente leva a disciplina como algo ruim. E é algo que eu, Carol, vejo, né, que eu, por exemplo, né, não fui... Sim, não tive, quando eu era criança, eu não era, assim, muito disciplinada, por exemplo, pro colégio, né? Eu era sempre de estudar de véspera, eu não tinha aquela coisa de chegar em casa e estudar, sabe? Não tinha aquela disciplina, né? Por exemplo, do estudo. Isso hoje eu vejo que faz muita falta, a gente não ter disciplina. A disciplina é um comprometimento, né? Não é algo ruim. Então, a gente precisa encarar que faz parte do processo, né, da evolução. A gente, quando quer aprender alguma coisa, né, a gente precisa ter disciplina. Se você quer ser bom num esporte, num instrumento, né, eu chegava num ponto, né, aprendi a tocar violão. Chegou aqui, tá bom, já deu. Não tinha aquela disciplina de ficar treinando todo dia, né, quando eu via os meus colegas que estudavam mesmo de verdade, se dedicavam àquilo, né. Então, assim, a gente precisa, né? Se a gente quer ser bom mesmo em alguma coisa, né? A gente precisa ter essa disciplina. Né? E no início, claro, vai ser doloroso, né? Pra eu chegar lá no final da peregrinação, andar os 800 quilômetros, né? Que é algo que às vezes é tão, ai meu Deus, é tão difícil. Não é difícil. É só você acordar todo dia e andar, né? É disciplina. E para mim a peregrinação foi muito importante para isso, para eu tomar consciência da disciplina, né, que é necessário para a gente conseguir, né, algo. Né, e ali esse algo, até o silêncio, também vai nos exigir essa disciplina inicial. Porque vai ser muito difícil. A gente vai parar, vai começar a ficar inquieto, já vai ficar contando o tempo. Né? Já vai ficar, meu Deus do céu, uma eternidade, não passa esse tempo. E aí você não tá vivendo silêncio, né? Você tá se bombardeando. Mas é normal a gente entender, não desistir, né? Com a constância, com a prática, né? A gente vai sim conseguir. Cada vez mais tranquilo, né? Cada vez mais ouvir o outro, se colocar no lugar do outro também. Eu acho assim, esse exercício só do ouvir já... Ali que ninguém nem sabe que você está praticando silêncio, né? Você está num diálogo e você está ouvindo. A gente conseguir, né, mais ouvir do que ter que colocar para fora, já é um exercício incrível, né? Eu até falei essa questão do ouvir, rebater, né, nas próprias, às vezes, discussões. Se a gente treina o silêncio na discussão, eu acho que, né, é um baita treinamento. Quando tava montando aqui essa aula, eu me lembrei, né, na minha adolescência, o meu irmão, ele sempre foi um grande exemplo de sabedoria pra mim. Apesar dele ser mais novo do que eu, né, o Henrique, ele é 2 anos mais novo do que eu, mas ele sempre foi aquela pessoa serena, sabe, tão evoluído, assim, na minha cabeça, né, e realmente ele é muito tranquilo, muito sábio e... Por quê? Porque ele sabe ouvir, ele sabe, né? Ele tem as palavras certas, bem pontuais, assim. E quando eu tava na minha adolescência, né? Que aí tava aquela rebeldia, eu respondia muito a minha mãe, né? Respondia aquela coisa, né? Aquela rebeldia e tal. E eu me lembro do Henrique falar, Carol, não responde. Carol, não responde. Mas assim, numa serenidade... E eu ficava, eu não consigo, né? Que é o que eu tô reclamando aqui, que tá acontecendo comigo hoje, né? Que eu tô brigando, batendo de frente, né? Mas peraí, por que eu não consigo? Porque eu não tô também me esforçando pra conseguir, né? Porque eu tô ouvindo e já, papum, eu tô certa, né? Não é assim, né? Tá voltando ali aquela adolescente, né, hoje. Então, assim, a gente consegue sim,
né? Por que que em outros momentos da minha vida eu conseguia, né? Eu tinha essa resiliência, né? Sabia lidar com as adversidades e tal, com as opiniões diferentes, com mais sabedoria, né? Preciso exercitar isso. É o saber, né? Ouvir e tal, esperar o momento certo para falar também, né? Que muitas vezes a gente sabe que naqueles momentos ali a gente não vai conseguir resolver, né? Então, de que adianta, né? Ficar batendo boca, enfim, né? E aí eu me lembrei disso, né? Como que o Henrique, ele tinha essa calma aí, né? Essa sabedoria, é uma sabedoria, isso aí, né? Naquela época eu tinha 15 anos, ele tinha 13, né? E ele nunca respondia, ele não respondia, apesar de estar contrariado e tal, né? Ele ficava na dele, né? Isso pra mim é de um outro nível, né? De evolução, né? Eu acho que, né, já era bem sábio. E aí, pessoal, vamos lá, vamos dar continuidade. Vou seguir aqui. Deixa eu retomar aqui. Dionísio, né, ele nos apresenta, como eu falei, a escuridão e a luz, né, numa dança ali. Então, né, tá tudo junto, né? A gente precisa entender, como eu falei, né, pra gente encontrar o silêncio, a gente precisa tá aí, né, na nossa vida não vai parar, né? Então, a gente precisa entender que tem coisas que não estão no nosso alcance, né? É ter essa sabedoria de confiar. Isso daí também é o silêncio. Né? O silêncio ele pode vir de várias formas, tá, gente? Não tô falando aqui só de se desligar, né, desse silêncio que é o que a gente entende, né, por comum acordo aí. Mas o silenciar nas suas ações também de desapegar das coisas, como eu falei ontem, você tem preocupações ali, né? Você tem a preocupação do seu negócio, fazer dar certo e tal. Por que a gente não se desliga? Porque a gente não se desapega. A gente está amarrado ali, né? Que a gente tem que fazer, né, tudo. Porque a gente é dono, né? Controla todas as situações. Não vai acontecer nenhum imprevisto. Tá tudo no nosso domínio. O que não é verdade, né? Então eu preciso agir em tudo, né? E a gente sabe que não. Claro que, a Carol não tá falando aqui pra você abrir mão, não deixar de fazer as coisas, ficar procrastinando, nada disso, né? Pra fazer tudo que tá ao seu alcance. Mas, quando chega ali, né, nas situações, num momento que você sabe que não tá mais ao seu alcance, você precisa largar de mão e confiar que as coisas, você já fez tudo o que tinha que ser feito. Agora, né, deixa que vai acontecer o que tiver que acontecer, né? É o confiar. E aí, não ficar ali agarrado naquilo, né, preso, pensando, né? Porque aí não adianta, tá? Quando a gente, que nem eu falei com vocês, né? A questão do próprio mestrado, quando eu apliquei, depois que eu mandei, fiz a minha parte, né? Fiz a minha aplicação, tudo que eu tinha que fazer, mandei. Tá? Agora vai ser o resultado, sei lá, daqui a não sei quanto tempo, né? Não vou ficar aqui todo dia da minha vida sofrendo em relação... Agora deixa estar. O que vier de resposta vai ser o que tem que ser pra mim. Sabe, tipo, porque eu tenho consciência de que eu fiz o que estava ao meu alcance, né? Então, assim, a gente precisa, muitas vezes a gente fica sofrendo uma angústia, contando os segundos, sabe? E a gente deixa de viver o presente em função de um futuro que às vezes, né, nem vem como a gente imaginava, né? E aí a gente deixou de agir em outras coisas que a gente deveria estar agindo, né? Sofrendo ali por antecipação, né? Que é sofrer por antecipação, a mente ali fica, né, a mil, né? Então, como, né, que a gente vivencia esse silêncio, né? Tem várias formas, né, da gente vivenciar esse silêncio. Então, pessoal, outro aprendizado que eu tive, né? Eu falei com vocês ontem, né? Da minha espiritualidade, enfim, né? Que veio através de um carisma que é um carisma muito... Quando a gente fala, né? O católico carismático, ele é muito, né? A gente até se assemelha um pouco aos evangélicos, né? Que é algo muito da adoração, do louvor, né? Daquela... dos ruídos, do barulho também, né? Do barulho. E aí teve um determinado momento na minha vida que eu não tava mais me identificando muito com tanto barulho. Tava sentindo falta da contemplação. De parar e contemplar somente, né? Porque às vezes a gente tá sempre tão naquele a mil, abraçando, recebendo o pessoal e, né, dando a paz, aquela coisa. E que eu tava sentindo falta, isso é Carol, tá? Eu tava sentindo falta do silêncio,
E aí, durante o meu mestrado, eu busquei, né, quando eu estava na França, eu busquei um retiro com as carmelitas, né? O Carmelo já é um outro tipo de carisma, né, que tem dentro da igreja, e aí eu não conhecia, né, mas eu me propus aí, porque eu adoro conhecer, né, conhecer novas culturas, novas formas, né, enfim, de contemplar, de evoluir também. E aí, chegando lá, para minha surpresa, né, as Carmelas, elas vivem num sistema de clausura, né. O que isso quer dizer? Elas não falam entre si, tá? Elas vivem realmente como se fossem umas monjas, né. E nem recebem visitas, não ficam recebendo visita, não. A ideia é que elas fiquem enclausuradas, né, e através do silêncio, né, que elas estejam mais abertas a ouvir, né? Porque a gente às vezes está tão a mil que a gente não consegue ouvir, né? E é bem isso mesmo, né, gente? Quando a gente quando eu tive meus momentos, né, realmente de encontro pessoal ali, né, foi o quê? Foi através do silêncio, foram em retiros, momentos em que eu me calei, que eu realmente consegui ver algo que eu não estava conseguindo enxergar. Então, às vezes é mais simples, né? É só parar. Tá? E claro, assim, não fica naquela ânsia de que eu tenho que encontrar, eu tenho que ouvir, né? Que aí você não vai ouvir assim, né? Você tem que realmente se desligar. E ali naquele sistema de clausura, eu fiquei tão encantada com aquilo, eu achei tão bonito. Até entre elas, né, claro, elas orar, né, orar e trabalhar e aquela filosofia, né? Trabalha e ora, né? Ora e labora. E elas trabalham durante o dia, né? Então, no campo, né? Elas cuidam da propriedade, tinha videira, tinha outras plantas, enfim, né? Fazem o trabalho todo no campo. Depois de tarde fazem trabalhos de manutenção lá do mosteiro, né? Enfim, pintura. Aí eu participei de tudo, né? Tinha eu e mais duas meninas estavam fazendo um retiro. E aí tá, a gente até se falava, né? Mas a ideia era evitar mesmo. Tá? E entre elas, o que acontece? Elas só se falavam quando realmente tinha algo, às vezes ali, algo que tinha que ser feito, né? Uma pintura, algo assim, que elas precisariam se falar para fazer acontecer o negócio, senão elas não se falavam. Tá? E nossa, aquilo para mim foi uma supervivência, porque quando que a gente vive isso no nosso dia a dia? Quando que a gente se permite, né? Realmente parar para ouvir, né? Para se ouvir também. E não é só ouvir assim, é contemplar as nossas tarefas. Quando que a gente, né? Por isso que é tão belo o trabalho do campo, né? Eu acho que as pessoas do campo, elas vivem muito isso, né? Muitas vezes elas estão trabalhando ali e elas estão muito conscientes do agora, né? O silêncio é para quê? É para isso, para você estar consciente de viver o aqui e agora, né? Quando a gente tá assim a mil e tal, a gente não tá consciente. Por isso, quando eu falei até a questão do mindful drinking, mindful eating, né, o comer consciente, o beber consciente, né, Dionísio nos traz muito isso, né, de que se você ficar tomando aí sem parar para pensar e refletir, se você quer mais uma taça e tal, você vai à loucura. Eu vou te deixar bêbado, vou te deixar cego, você vai fazer o que você não quer, tá? Porque é bem assim. Agora, sacraliza esse momento, né? Para e sacraliza e dá o devido valor para esse momento. Então, quando você está trabalhando, né, que você está pintando lá uma porta e você está em silêncio, você contempla aquilo que você está fazendo, né? E você faz mais bem feito. Porque quando a gente faz na pressa aqui, ou pensando em outra coisa, falando com fulano, fazendo uma fofoquinha, como é que é quando a gente está trabalhando e aqui? A gente não erra no nosso trabalho, a gente se distrai, é assim, né? Então, o silêncio ele vem para isso também, né? Pra gente fazer, né, desempenhar, né, nossas obrigações mais bem feitas também. E aí também é conosco, né? O cuidar de si também. Se a gente para, né, a gente tem consciência do que tá faltando, do que precisa ser melhorado, né? Então é isso aí, é meio puxado, né? São coisas intensas. Vamos lá, então, né, gente? O silêncio, ele nos permite observar, né? E assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito observadora. Pra quem me conhece pessoalmente, sabe? Claro, aqui na live, né? Eu tenho que vir falar, né?
Mas é diferente. Eu no ao vivo, né? Eu não sou essa pessoa que fico falando tanto. Eu ouço bastante. Até que nesse ponto, assim, eu já tô nesse nível um pouquinho mais à frente, né? Nesse sentido. Mas o que acontece? Como eu sou uma pessoa que ouço muito, eu observo muito também, mas eu observo no sentido de que eu vou aprendendo, né, ao observar, né, e observando no sentido de mudar também, já no intuito de mudar. O que acontece? Eu quando fiz um curso, né, uma formação da Empretec, que eu falei com vocês, que eu voltei do mestrado e eu tinha já certeza de que eu queria empreender, né, porque já era algo que eu tinha antes de fazer o mestrado, né, também desde a infância já falei com vocês, mas assim, eu sabia que estavam faltando algumas competências, né, e o Empretec ele propõe isso, a gente desenvolver as nossas capacidades empreendedoras, nossas habilidades, né, empreendedoras. Em conjunto, acho que de 14 habilidades, a gente trabalha todas, né? A gente faz um diagnóstico do que tá ruim, precisa melhorar, e a gente vai, mergulha de cabeça, né? Também é uma imersão bem profunda. E eu sabia que a questão da liderança, da comunicação, né? Eu tinha consciência de que eu queria fazer lives aqui, né, com vocês e tal, eu precisava saber me comunicar, ter segurança ao me comunicar, né, não é saber, porque às vezes a gente fica achando que não sabe, mas é só ter segurança, né. Então eu tinha muita consciência disso, e eu me cobrava muito, tá, porque eu era essa pessoa da escuta, e o que eu tinha na minha cabeça? Até ali no mestrado, né, eu me comparava muito com os outros, e aí eu ficava naquela, tá, todo mundo fala muito bem, todo mundo sabe, né, se posicionar, usar as palavras certas e tal, né? Quando a gente vai conversar, Carol tá sempre ouvindo. Carol tá sempre ouvindo. Isso era ruim, na minha cabeça isso era ruim, né? Eu ficava, Carol tá sempre ouvindo porque não sabe falar, né? E aí eu me enxergava dessa forma. E aí quando eu fiz o curso, né, foi algo que eu compartilhei lá com os colegas também, né? Porque às vezes a gente tem uma autocobrança, né, excessiva, né? Então isso também eu acho bacana partilhar com vocês, porque a gente às vezes deixa de agir por algo que tá dentro da nossa cabeça, né? E aí eu falei lá no primeiro dia, né, na apresentação a gente tinha que falar porque que a gente tava ali, enfim, o que a gente queria melhorar e tal, falei. E aí no decorrer do curso a gente foi fazendo várias dinâmicas em grupo, né, e tal, que a gente sim, vivia nossas limitações, trabalhava. E veio um dia, né, que um dos colegas, ele falou assim, isso me marcou, né, porque era algo ali que eu tinha muita trava, muita insegurança. Ele falou, Carol, você é uma pessoa, né, de poucas palavras, mas de palavras, né, assertivas. Você usa as palavras certas. Né? Você fala pouco, mas você fala o necessário, o que tem que ser dito. Então, isso aí foi um aprendizado para mim, que como eu falei, né, muitas vezes a gente fica tentando, através de discursos, né, sei lá, a gente quer, né, praticamente converter as pessoas, né, através das palavras, do discurso. Mas a gente viver o silêncio é muito importante para a gente ter consciência, né, de quais são as palavras certas que a gente tem que usar. Quais são as palavras necessárias para aquele momento, né? E só o silêncio ele vai nos proporcionar isso, né? Por que a Carol ela fala pouco ali, claro, né? Aqui vocês não estão conhecendo muito essa Carol, né? Que eu tenho sempre o tempo ali, eu tenho que falar. Mas por que, né, que ela fala menos, né? E claro, assim, até aqui falando na live também, com certeza, né, vocês veem que eu, né, dependendo, claro, cada um tem um estilo, fala de um jeito, né? Por quê? Porque eu observo muito, né? Por isso que isso é possível, porque eu paro, porque eu tô fazendo silêncio, né? Inconscientemente, né? Eu já tô vivendo esse silêncio. Quando a gente para, né, escuta, a gente vive o silêncio. É para isso o silêncio. Então, não tem essa necessidade de que eu preciso falar muito, né? Ai, Carol tá aqui hoje. Essa imersão é pra gente descobrir qual é a nossa mensagem pro mundo do vinho, né? Mas eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa que falo pouco às vezes, né?
Eu acho que tem tantas pessoas que falam melhor do que eu, né? Isso pode ser uma qualidade, né? Pode e é. Claro, a gente tem que fazer o bom uso, né? Não é como uma trava. É aproveitar esse momento para realmente, né? Para observar e para evoluir, tá? Para usar nesse sentido. E aí você vai dizer as palavras certas, né? O sábio. Geralmente é a referência do sábio que a gente tem, né? Como que é? Até nos próprios desenhos, né? Que a gente ia. Normalmente ele vai lá e dá uma frase, né? E aí você fica, meu Deus. Ele não fica ali dando discursos de horas, né? Como é que é? Às vezes é uma palavra. Sabedoria, às vezes a gente vai... é o que eu falei. Às vezes uma palavra pode nortear seu dia, né? E já é o suficiente. Então, é a gente mudar esses conceitos, né? Que às vezes a gente acha que pra gente ser revolucionário, pra gente conseguir fazer com que as pessoas se movam, façam algo, né? Que saiam da sua inércia, a gente vai precisar ficar dando discursos muito, né? Com palavras mágicas ali, né? e às vezes não é nada disso, né? Então, só a contemplação, a nossa ação, muito mais do que, né, as palavras, vai mostrar muito mais. Então, pessoal, falei muito, né, do silêncio. E eu acho que a gente tem que viver um pouco esse silêncio, né? Então, eu vou propor, né, que a gente se desliga 1 minutinho, não sei como você tá aí agora, né? Eu falei do silêncio interior, tá? A gente tá aqui agora no celular, né, no computador, enfim, né? Como que eu vou fazer isso? Mas se permita, né? Aqui vai ser algo simbólico, né? Porque nem tinha combinado nada com vocês, mas eu realmente vou propor a vocês, né, que vocês vivam esse silêncio, tá? E aí desmistifica um pouco, né, essa ideia de só o silêncio, às vezes, que é só a meditação, né, mas tenta aplicar esse silêncio dessas outras formas também que eu falei. Claro que também é exercitar aqui o se desligar, né, o tentar realmente estar consciente, né, do seu corpo. Na peregrinação eu aprendi muito isso, né? O ouvir o nosso corpo dá sinais o tempo todo, né? Do que tá certo, do que tá errado. Só que a gente precisa parar para olhar. Por que eu via lá que deu um torção no meu tornozelo, né? Que eu tava pisando errado? Porque eu tinha tempo para prestar atenção de onde estava vindo aquela dor. E aí eu mudei a minha pisada. Aqui eu tô falando algo, né, que pode ser interpretado de duas maneiras, né, ao pé da letra, e também, né, a gente pode levar isso aí como uma lição de vida, né? Então a gente precisa ver como que a gente está pisando errado e ajustar a nossa pisada, né? E eu entendi aquele aprendizado nesses dois sentidos, né? Tanto mesmo o físico, né? Porque às vezes a gente, eu tenho várias crises de enxaqueca, né? Por que eu tenho isso, né? Você parar e tentar buscar a raiz do problema. Tá? Então, vamos lá, vamos se desligar aí um pouquinho, tá? E depois eu vou deixar essa lição de casa aí pra vocês também. Então, gente, agora é parar de olhar, né? Tudo que tá ao redor, realmente se concentrar em você, tá? Aqui a gente não tem que ficar buscando milagre, buscando as respostas, né, que a gente tem tantas dúvidas, tantos questionamentos, né, que eles só vêm quando a gente se permite e quando a gente não tá nessa busca, tá? As respostas, elas só vão vir, as curas, quando a gente se desliga. E é necessário, né, você realmente se doar para você se desligar. Tá? Se você ficar numa ânsia, né, que a gente tem tanta ânsia, né? Parece que o mundo vai acabar amanhã, né? Que a gente precisa resolver tudo aqui e agora, né? E não, respeitar o tempo das coisas também. Respeitar o nosso tempo, né? O nosso tempo de evoluir. Tudo tem um porquê, né? Como eu falei aqui, a gente tem nossas sombras, foram necessárias. Esse caminho que a gente viveu foi necessário, né? Então, todo esse processo que a gente está vivendo é necessário.
Só que aí tem que ter a entrega, tem que ter o compromisso, tem que ter a disciplina, faz parte do processo. Tá? Então que a gente leve isso de uma forma boa, é um comprometimento bom, né? Em prol de algo maior. Vai ser doloroso, mas é aquela doce ferida, né? É um mal necessário, né? Que é o tema dessa tese que eu tô usando aqui para me embasar, né? Então é uma ferida doce, né? Mas que é necessário para nossa evolução, tá? Então vou propor aqui a vocês um minutinho, né? Simbólico aí pra gente realmente só acolher tudo que foi, né? O que a gente ouviu aí, tá? Durante essa live. Pelo menos para isso daí, tá bom? Que a gente aprenda a contemplar. Contemplar a vida, contemplar a natureza, contemplar o outro e se contemplar. Que a gente tenha sabedoria, discernimento também, para buscar, né, a nutrição nas coisas que realmente nos fazem bem. E não que a gente tente suprir, né, nossas carências, nossos vazios, nossos anseios, com soluções que não vão curar, né, as feridas, não vão nos preencher. E que a gente também tenha sabedoria na hora, né, de se expressar, de se comunicar, de passar a nossa mensagem para o mundo, né, que a gente seja realmente só um instrumento de transformação
independente de qual é a nossa missão, né? Qual que é a mensagem que a gente tem que passar. Mas que a gente faça isso com sabedoria. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês, tá? Por essa live. Eu tinha até pensado em fazer a live toda em silêncio, né? Mas ia ser muito desafiador. Mas realmente fica esse desafio aí pra gente, tá? Que eu me incluo. Que a gente tenha mais, né? Dedique mais tempo à contemplação, tá? E aí, gente, se pra você é muito difícil, né? Parar aqui, né? Algo que eu contemplava muito, pra mim funcionava muito, né? No caminho, eu ia observando muito a natureza, né? Cris, fofa. Eu observava, né? Os insetos nas plantas, né? O trabalho das formiguinhas no chão. Isso é contemplação. Isso é silenciar. Tá bom, pessoal? Então tá. Um ótimo dia a vocês. Um abraço, gente. Tá descarregando aqui minha bateria. Vou ter que desligar. Um beijo. Obrigada.